Se alguém te perguntasse agora sobre o que é o seu livro, você conseguiria responder em uma frase? Ou será que você começaria a explicar, e quando percebesse já estaria ali falando 10 minutos e a pessoa estaria olhando para o celular? O problema? Se você não sabe vender a sua história em poucas palavras, o seu leitor também não vai entender porque ele deveria se interessar por ela. E hoje eu vou te mostrar como construir uma sinopse curta, o famoso pitch de elevador, para que você consiga vender o seu livro de forma clara, direta e irresistível. Olá, eu sou Penina Baltrucci, eu sou escritora de thrillers de suspense e já passei por esse problema. Eu já tentei explicar um livro meu e vi que no meio da explicação a pessoa já não estava mais prestando atenção. Foi aí que eu entendi que se eu queria que as pessoas lessem os meus livros, eu precisava aprender a apresentar a minha história do jeito certo. O nome vem da ideia de que você deveria ser capaz de vender a sua história no tempo de uma viagem de elevador, ou seja, em segundos. Se alguém te perguntar sobre o seu livro, você não pode só travar ou dar uma explicação ali meio confusa. Seu pitch precisa ser claro, intrigante, despertar o interesse de imediato. Mas como fazer isso? Vem comigo. Um bom pitch tem 3 elementos básicos: personagem, conflito e gancho. Personagem: quem é o protagonista e por que nós devemos nos importar com ele? Conflito: qual é o grande problema que move a sua história? E gancho: o que faz essa história ser única. E agora, vamos ver isso na prática? Entre nós, uma família contrata uma chefe renomada, mas logo depois da sua chegada, acidentes misteriosos começam a acontecer. Coincidência? Ou alguém na casa tá meio que marcado para morrer? Culpada: condenada por um roubo milionário que jura não ter cometido, uma mulher precisa provar sua inocência antes que a prisão acabe com ela e o verdadeiro culpado saia impune. Apetite doentio: uma detetive precisa capturar um sequestrador de crianças antes que mais vítimas desapareçam, sem saber que está lidando com um canibal. Herança de sangue: para receber a fortuna que acabou de herdar, uma operadora de call center precisa primeiro provar sua identidade e sobreviver a uma assassina que quer apagar a sua existência. Welcome to Londres, parceiro: uma intercambista brasileira descobre um esquema de tráfico humano em Londres e precisa desmantelá-lo antes que mais vítimas desapareçam ou que uma assassina misteriosa silencie todos os envolvidos. Percebe como todas essas frases deixam o leitor curioso para saber mais? Agora a pergunta que você deve se fazer: meu pitch tem esses 3 elementos? E o que evitar em um pitch? Excesso de detalhes: se a sua sinopse tem mais de uma frase e precisa de muito contexto para ser entendida, tá errada. Falar de temas e não da história. Não adianta dizer que o seu livro fala sobre traição, redenção, segundas chances. O que acontece na história? Deixar o leitor sem um gancho. Se seu pitch não gera curiosidade, ele não funciona. E como testar o seu pitch? Diga em voz alta. Se você se enrolar para explicar, tá longo demais. Teste com um amigo. Se ele fizer perguntas curiosas, seu pitch funcionou. Se ele parecer confuso, refaça. Veja se alguém consegue repetir. Se a pessoa lembrar da sua história depois, você acertou no ponto. E agora me conta aqui nos comentários qual é o pitch do seu livro preferido. Inclusive, você já sabe os meus. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e já manda esse vídeo para aquele seu amigo autor. Aquele que leva horas para falar da sua história. Fui!